Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill em Mais Esperto que o Diabo. Esse livro dele, ele foi considerado assim tão provocativo, tão cativante ao mesmo tempo e profundo, que ele, mas por isso mesmo, por ser tão provocativo, ele ficou escondido, ele ficou em segredo por mais de 80 anos, de acordo com aqui a informação que traz aqui na contracapa do livro é que ele escreveu esse livro em 1938, logo após o lançamento daquele livro mais famoso dele, que é o Pense e Enriqueça. Esse que foi o último que eu fiz, a série aqui eu deixo destacado se você quiser ver. Porém, o manuscrito desse livro aqui, ele ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado, porque ele foi considerado, então, muito controverso pela própria família, pelos amigos, pelos conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja do próprio Napoleão Hill. Dá para entender depois que a gente lê, a gente já vê pelo título, Mais Esperto que o Diabo. E normalmente a gente não quer nada com ele. Então a gente percebe também por que os próprios irmãos da igreja de Napoleão Hill não foram contra também o lançamento, porque aqui ele bate meio pesado nas instituições família, igreja e escola. E ele diz que é porque a pessoa, o diabo ganha a mente da pessoa porque a pessoa não sabe pensar por ela própria. Ou seja, porque a pessoa segue dogmas, segue então instruções, crenças que são passadas para ela sem buscar ali dentro dela, sem buscar ali na sabedoria nativa dela, ali na centelha divina dela, que é a que ilumina, que anima ela não busca ali aquela verdade que é a dela, que é a verdade realmente absoluta. Ela pega aquilo que foi passado para ela e vai seguindo daquela forma, mesmo que não esteja dando certo. E é isso que faz com que ela tenha medo, muito medo, porque quando a gente segue dogmas que dizem que Deus é ciumento e vingativo, a gente tem que acreditar, a gente acaba acreditando que há uma contrapartida dele e que um dia nós seremos punidos ou agraciados, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. E é esse medo, de acordo com ele aqui no livro, é que abre a porta para o diabo entrar na nossa mente. E é por isso que ele, então eu acredito que esse livro ficou tanto tempo sem ter autorização para ser publicado. E agora que foi publicado, então, ele diz que é uma entrevista que pode então nos fazer qualquer um ser capaz de vencer o diabo, ser mais esperto que ele. Por quê? Porque ele disse que ele conseguiu arrancar uma confissão fantástica dele, que conta onde ele mora, porque ele existe e como ele ganha a mente, o controle da mente das pessoas. Ele diz que isso é possível porque esse livro é um curso generoso em psicologia, que deixa claros os princípios de como funciona a mente humana. E eu acredito que se tudo começa no pensamento e se é o local dentro aí dos nossos corpos, dentro aí de todo esse pacote que se constitui essa nossa existência, então se ele escolhe a mente para morar, então se nós não sabemos como é que funciona a nossa mente, ele pode ficar ali à vontade. Porque ele diz aqui no livro que há 9 portas pelas quais ele pode entrar e tomar conta da nossa mente. E se a gente estivesse pensando que só tinha uma, não é isso? Quem sabe não é isso que ele está dizendo aqui. Então ele disse que aqui ele vai dar muitas dicas de como que vai deixar claro, não só dicas, claro, de quais são os princípios de como funciona a mente humana. E aí ele diz também que quando a gente terminar esse livro, nós vamos saber muito mais sobre Deus. Quem é que diz isso? É Napoleão Hill, que viveu entre 1883 e 1970. E ele que foi autor e empreendedor, então, desse livro, Pense e Enriqueça, que foi um dos mais, que é se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos dele influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. E no início aqui do livro ele passa exatamente o que aconteceu com ele,
Ele realmente, no livro Pense e Enriqueça, ele traz 13 princípios para que a gente alcance o sucesso, e o sucesso, ele diz, não é pense e enriqueça financeiramente, é sucesso em todos os setores da vida, é saúde plena em todos os setores da vida. E aí ele traz ali então esses princípios, e ele conta no início como é que ele não estava conseguindo colocar isso na prática na vida dele. Por isso ele passou por tantos percalços, por isso ele foi tanto para o vale. E eu falo vale me referindo ali ao livro do Spencer Johnson, Picos e Vales, onde ele diz que nessa realidade é natural ter picos e vales. Quando a gente está no vale, aqui o Napoleão Hill diz que então nós temos que entender que toda adversidade traz uma semente equivalente de êxito. Esse é um dos 7 princípios que ajuda a quebrar o ritmo hipnótico que nos coloca nas garras do diabo. Ele disse que então esses 7 princípios que a gente deve estar aplicando, ele está aqui falando sobre os 4 últimos, sendo que o primeiro então é um propósito definido, o segundo é a autodisciplina, e o terceiro então é esse, saber que todo fracasso é passageiro, que o fracasso é uma forma da vida estar nos ajudando a caminhar para frente. E aqui então, nesse 12º capítulo, ele traz os 4 últimos princípios, que são ambiente, tempo, harmonia e precaução. Aqui ele está discorrendo sobre o tempo, e a última pergunta que ele fez foi a seguinte: pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a mente dela a seguir padrões de pensamentos positivos, e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Ele diz, isso é precisamente verdadeiro. Então, olha bem o que ele está dizendo. O tempo, então, é amigo da pessoa que treina a mente a seguir padrões de pensamentos positivos. E aí eu acredito que aqui entra aquela coisa do orar e vigiar, não é? E aí eu encontrei um trecho aqui também do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier também, que traz aqui que se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa palavra é de Paulo, está em Filipenses. E aqui ele diz, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Ou seja, aqui então ele trazendo a confirmação de que o tempo é amigo daquela pessoa que treina a mente a seguir padrões de pensamento positivo. E orar e vigiar, porque ele diz que, em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada, procurar nos usar as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Então, eu diria que seria aqui, então, o diabo agindo ali, tentando nos subordinar a ele, tentando nos alienar. Aí a gente tem que orar e vigiar para saber a ajuda de quem a gente vai aceitar. Se é do tempo, que pode ser nosso amigo, se a gente estiver treinando a nossa mente para pensar positivo, ou se a gente não vai querer fazer muito esforço, e aí então a gente vai deixar cair no pensamento negativo, e aí pensamento negativo planta medo, o medo abre a porta da nossa mente para o diabo, e aí cair na correnteza da falta e da escassez, como explica Napoleão Hill no livro Pense e Enriqueça. Ele diz que há 2 correntezas, a que leva para a falta e para a escassez, e a que leva para a prosperidade, abundância em todos os setores. Depende de qual das duas a gente vai navegar, depende daquilo que a gente pensa. Depende de para quem a gente entrega o controle da nossa mente. Você quer dizer que se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Corretamente. Então, ali no passado, na pergunta anterior, ele disse que os alienados estão sempre à mercê dos não alienados.
eu não tinha entendido bem aqui, então ele explicando que se a gente não tiver propósito ou objetivo definido, então o não alienado vai se tornar o nosso mestre. E aí a gente, quanto mais tempo, e o tempo então que vai ser nosso inimigo, já que a gente não está treinando a nossa mente a pensar positivo, ele vai dar ainda mais vantagem desse não alienado, vantagens mais permanentes sobre o alienado. O que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você. E a habilidade de relacionar-se com outras pessoas de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. E aqui eu acredito, porque eu não entendi como é que o não alienado pode ficar, então, querer que o alienado fique à mercê dele. Mas aí eu acredito que seja, então, aquela coisa de estar à mercê, mas não para o modo negativo. É que ele vai estar na frente. Se ele não está alienado ao diabo, ele está alienado à centelha divina dele. Aí, então, a vida dele vai correr como ele gostaria que fosse, como ele acredita que Deus está sonhando para ele, e é a realidade. E então, ele aqui dizendo que a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam nos servir, de se relacionar com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas. E aí o não alienado, ele já disse que o não alienado, ele tem tudo menos saber habilidade para se relacionar com outras pessoas. Então eu acredito que é por isso que ele diz que o não alienado fica à mercê desculpem, tá tudo que eu falei não alienado aí é alienado. Então alienado não, eu acredito que não tem habilidade de se relacionar dessa forma assim, positiva e equilibrada com outras pessoas, de tal forma a ganhar a cooperação delas. Então eu acho que é aí então que para mim eu consegui entender que talvez seja dessa forma então que o não alienado pode então estar ali acima, o alienado fica à mercê dele. Nossa, ficou muito alienado, não alienado, mas espero que vocês consigam entender. Então, o conhecimento acumulado não é sabedoria? Céus, não! Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumento de destruição. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo, mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. Então ele diz que a sabedoria nunca pode ser imposta. Eu acredito que é exatamente aquilo da pessoa de Deus ter nos dado o livre-arbítrio. Ele nos explica, olha, a sabedoria é o que faz vocês entenderem qual é o caminho, que traz de volta para mim. Mas ele não pode obrigar a gente a ser sábio, a gente a adquirir sabedoria, porque senão perde a graça, não é? E aí todo mundo chega lá junto, aí tem, não que ele não queira que todo mundo chegue junto, é que aí as pessoas, é como se a gente abriu o casulo antes da borboleta, vamos chegar lá com as asas todas moles, não vai ter tempo da asa ficar forte, fortalecida. Então eu acredito que é isso, cada um adquire a sabedoria à medida que amadurece, ao tempo que traz. Como ali no vídeo passado a gente falou ali, quando Jesus Cristo dá o exemplo da ramagem das flores e do fruto, comparando então a infância, a juventude e a velhice. É seguro que é seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Aquela coisa, se você conhece, mas você não tem sabedoria, ou aquela coisa também, se você
aquela coisa, não sei exatamente como é que é dito, mas, por exemplo, você pode uma faca na mão de uma pessoa totalmente sem nenhuma consciência, talvez sem nenhuma sabedoria, pode ser uma arma, e na mão de um cozinheiro ela transforma alguma coisa, faz uma coisa deliciosa. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. Mais uma vez, então, aquela parte ali do exemplo que Jesus Cristo dá da árvore, tudo no seu tempo, não é? Tá certo que somos espíritos que já viemos várias vezes, mas dessa vez, nessa encarnação, que está cada um passando pelo seu momento de estar criança, de estar jovem, de estar velho, de estar adulto. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. Ou seja, a vida traz as oportunidades, a vida nos mostra, a vida é pedagógica, como diz a professora Lucelena, porém, nem sempre a gente adquire a sabedoria que a vida está trazendo, porque também, da forma como a professora Lucelena explica tão bem, é como se fosse aquela mercadoria que a gente está querendo tanto, a gente chega ali, briga com o vendedor porque a gente acha que está muito caro, ele não baixa o preço, a gente fica com muita raiva, paga com raiva, sai batendo a porta e deixa o produto no balcão. Ou seja, é assim como quando a gente recebe uma adversidade, um fracasso, e a gente só fica ali lambendo as nossas feridas. Ah, por que isso aconteceu comigo? Eu sou muito tadinho, eu sou muito vítima. E aí a gente sai e deixa o produto no balcão, a gente pagou o preço, porque a gente sofreu, a gente teve sofrimento, mas a gente não trouxe a lição que ele dava, que é a grande coisa dessa vida, a gente vem só para aprender. A professora Lucelena também disse uma frase atribuída a um filósofo que eu não lembro o nome, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, não há bala perdida, é tudo que acontece na nossa vida é para que a gente aprenda alguma coisa, só Deus nos estendendo a mão através da vida para que a gente possa acordar, para que a gente possa entender, para que a gente possa adquirir sabedoria. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não, somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuraram por ela. Ou seja, aqueles que foram, pagaram, ainda que discutiram com o vendedor, mas pagaram, ele não quis baixar o preço, pagaram, mas levaram a mercadoria. Levaram, abriram, ou se fosse uma coisa de comer, saborearam, se é um livro, se é um manual, leram. E eu acredito que aqueles que ficaram no presente, então a gente adquire sabedoria também, eu acho que o único lugar onde há luz para a gente ler o manual da vida, onde está ali o que é a sabedoria, é no presente. E também eu acredito que o fato de não estar no presente também, a gente larga nossa mente à deriva e também é aí que o diabo se aproveita para entrar. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? Não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O que é um conhecimento confiável?
É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. E a gente sabe que as leis naturais são ali os princípios herméticos, são as leis divinas, são as leis que regem a nossa vida aqui nesse mundo de dualidade, nessa realidade relativa. É como se a gente compara com a nossa realidade, como se fosse leis de trânsito. Se a gente insistir em entrar na contramão, a gente vai se dar mal, pode até causar alguma coisa com alguma pessoa também, mas nós com certeza nós vamos nos dar mal, porque há as leis e como a lei para tudo nessa vida, as leis então naturais, como ele está dizendo, é o conhecimento que se harmoniza com essa lei natural, porque se a gente insiste em ignorar essas leis, então eu acredito que conhecimento nenhum vai fazer com que a gente adquira sabedoria. Ou seja, esse conhecimento então não é confiável. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. Ou seja, acredito que aquela coisa que pode fazer com que uma amizade vá se tornando cada dia mais forte, ou com que uma paixão se transforme em um amor cada dia mais sólido, é isso que ele está dizendo aqui, depende da forma pela qual as pessoas se relacionam uma com a outra. No domínio dos pensamentos existe um momento que é próprio para semear as sementes destes e existe um momento próprio para fazer a colheita deles. Então, no domínio dos pensamentos há um momento para a gente semear e um momento para colher. Da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Então aqui ele fazendo essa analogia então com as leis naturais, como ele disse. Então se a gente está semeando pensamentos hoje, amanhã a gente vai plantar a realidade, a gente vai plantar o que a gente pensou hoje, que a gente pensou hoje, que a gente semeou hoje, que a gente plantou hoje, a gente vai colher amanhã em forma de realidade. Acredito que seja isso. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Então, se a gente não medir adequadamente o tempo entre aquilo que a gente está semeando e que a gente vai colher, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Acredito que, falando da natureza, quando a gente arranca alguma coisa, então ali a gente plantou cenoura, não esperou o tempo suficiente, a gente vai arrancar, vai ter uma raizinha que não vai dar para nada. Acredito que seja isso, mas não sei não entendi como é que isso pode se aplicar ao pensamento, porque eu acredito que aqui o pensamento, se a gente está semeando um pensamento negativo, como ele disse, é o ritmo hipnótico que vai fazer com que a gente colha a realidade negativa. Vai em frente agora e descreva os 2 últimos dos 7 princípios. O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada, por meio da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade, você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca de autodeterminação. Então, aqui ele voltando com o que ele disse ali logo no início, que foi o meio, como é que a gente se relaciona com o meio, ou seja, com onde a gente está vivendo, com o nosso meio ambiente.
como é que a gente se deixa influenciar pelo meio é vital, é fatal para que a gente possa ter harmonia. E ele diz que é fatal para todos aqueles que estão em busca de autodeterminação, porque se a gente vai se associar, como ele está dizendo assim, aqui também a associação com mentes negativas. Ele deu ali exemplos no livro Pensa e Enriqueça da associação com mentes superiores, que ele disse até que, aqui nesse livro, ele disse que o Napoleão Hill conseguiu se desalienar a ele depois que ele se associou com a mente da mulher dele. E ali no livro Pensa e Enriqueça, ele fala de pessoas como Thomas Edison e Henry Ford, que não tinham mentes assim tão, digamos, afiadas e se associaram com mentes superiores e conseguiram alcançar o sucesso que eles alcançaram. Ele diz, inclusive, que há muitos outros que vieram com o potencial de serem descobridores, mas até com mais potencial do que Thomas Edison, e que nunca ninguém soube falar deles. Mas Thomas Edison, como seguiu aquela coisa do princípio de ter um propósito definido, ter um desejo de seguir e se associar com mentes positivas, ele marcou o nome dele para a posteridade, para a história, para a eternidade. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com a influência do meio deles? Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe à força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive. Porque eu acho que isso é super justo. Se eu estou buscando harmonia, se eu estou buscando ter autodeterminação, se eu estou buscando ser senhora do meu destino, captando a minha alma, e eu vou ali ficar num ambiente onde as pessoas não estão buscando isso, cada um, não que seja cada um busca no seu momento, que no passado ali, sei lá quantas vezes eu tive que vir, que eu também não estava buscando isso, mas agora, enfim, a ficha caiu, eu estou buscando isso, mas se eu continuo me relacionando com pessoas que não estão buscando, não chegaram ainda talvez ali como que diz, na vida, na viagem do espírito, enquanto espíritos mesmo, naquela analogia que Jesus Cristo fez, elas ainda estão na ramagem, ainda são crianças espirituais, ou são moços, ainda são as flores, não chegaram ainda no fruto. Então essas pessoas não, se eu vou me associar a elas, é porque eu realmente, o ritmo hipnótico vai dizer não, então você não entendeu nada. Volta lá então, porque não há que se associar com aquilo que a gente está querendo ser, com aquilo que a gente está... E isso até em benefício desses que ainda não entenderam, porque quando a gente se melhora, a gente melhora o nosso meio. Então a única forma de transformar o nosso meio e fazer com que o meio possa servir para o crescimento de mais gente é a gente se transformando, é a gente se melhorando. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza, quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Então, como é que a natureza força? Porque não seria justo a pessoa tá buscando, sabe que o meio a influencia e escolhe um meio que vai levá-la para o fracasso. Então aqui ele perguntando como é que a pessoa então pode, que meios estão disponíveis para que essas pessoas possam escapar desse meio de fracasso e pobreza, quando na verdade elas desejam fugir desse meio. Aí eu não entendi se ele disse que elas desejam fugir do meio do fracasso e da pobreza, acredito, né? É o que é mais lógico. Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer seu próprio ambiente mental. Olha que legal, gente. Não é aquela coisa de que todo mundo que está
num ambiente de pobreza material, vai ser fadado a não ter crescimento, a viver na pobreza, a não ter sabedoria. Porque aí ele diz aqui, na sabedoria da natureza, ela dá o privilégio, ela estabelece da pessoa tá implantando então seu próprio ambiente mental. Porque se tudo começa na mente, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tem escolhido seu ambiente, invariavelmente acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Então aqui eu acredito que eu entendi melhor. Se a pessoa está ali em um ambiente de total falta e escassez, de total pobreza material, é porque ela traz aquele ambiente na mente dela, é exatamente isso. Foi ela que escolheu aquele ambiente. Então não tem como dizer que a pessoa possa estar ali num ambiente de pobreza material, tendo um ambiente de riqueza espiritual e mental. É isso que ele está dizendo, pelo que eu entendi. Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito? Então, quando é alguma associação com fins comerciais, quem estabelece então qual é a influência dominante são aqueles que pensam e agem com definição de propósito. Até porque ele já explicou ali que essas mentes superiores unidas, então elas têm aquela força, ou elas têm mais potencial, se exponencia esse poder delas, até porque Jesus Cristo diz, quando houver um ou dois, eu estarei entre vós. Ele dá o exemplo ali dos 56 homens que trabalharam para a independência dos Estados Unidos. Então aqui ele dizendo se é para fim comercial, então quem é que determina o ritmo são aqueles que estão então agindo com definição de propósito. É simples assim? Sim, a definição de propósito é o ponto de parada pelo qual o indivíduo deve estabelecer seu próprio ambiente. Acho que não consegui acompanhar bem esse raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas, e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer seu próprio ambiente. Então aqui ele explicando como é que se determina o ritmo do ambiente em uma associação com fins comerciais. Porém ele diz que pode ser um indivíduo ou mais. E anteriormente ele dizia que há que haver uma associação. Porque mas de qualquer forma é isso, eu acredito que seja a definição de propósito, ela é mais forte do que aquele que está sem definição de propósito, aquele que está entregue aos pensamentos negativos. É porque ele disse ali no passado também que a definição de propósito é uma das formas de quebrar o ritmo hipnótico que então entrega a nossa mente para as garras do diabo. Então, gente, eu fico aqui ainda antes de concluir esse 12º capítulo, que fala então dos quatro últimos então princípios, dos 7 princípios que ele traz aqui para a quebra do ritmo hipnótico e para ser então mais esperto que o diabo. Ele diz nesse livro que ficou escondido, que ficou sem ser editado, sem ser colocado à venda por 80 anos, que o medo é o que abre a porta para o diabo entrar na nossa mente. Porém, que esse medo também ele é a ferramenta desse diabo que é idealizado pelo homem. Porque ele explicou aqui, o próprio disse que ele não tem forma, ele não é uma besta de chifre e rabo pontudo, como ele disse, como a gente aprendeu, foi dessa forma que ele foi descrito para mim, que eu aprendi a conhecê-lo quando eu tinha medo dele.
Mas que ele é uma forma de energia, a parte negativa do átomo, e tudo é constituído de átomo nessa realidade. E então ele existe, ele foi idealizado pelo homem, porque ele existe como uma parte negativa, mas ele só vive na mente do homem. E a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o ser humano utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o ser humano, que não acredita em fracasso e derrota, senão como experiências meramente temporárias, porque aqui tudo é temporário. E aí ele diz que dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, este livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus. Acabamos dando a chave da nossa mente para a nossa centelha divina, para o nosso outro eu, como ele chama aqui no livro. E aí ele diz que nesse momento a gente alcança aquele equilíbrio, a gente entende o sexto sentido, e aí a nossa centelha nos mostra o caminho. Ele disse até ali no livro Pensa em Riqueza, que ela nos mostra quando há um perigo, há tempo da gente evitar, e quando há uma oportunidade, há tempo da gente aproveitar. Ou seja, ela nos mostra como navegar por essa vida, como passar por essa existência de forma fácil e natural e chegar ali na frente, na luz, de volta para casa, que é todo mundo, nós todos temos esse potencial, nós todos viemos para que Deus experiencie através da gente. E não acredito que Deus queira experienciar menos do que muita felicidade, facilidade e alegria. Então, se não é isso que está acontecendo na nossa vida, é porque a gente está dando a chave para o comandante errado. Então, é isso que ele diz nesse livro. Nós, depois de ler, a gente vai entender como ser mais esperto do que ele e vamos partir para viver a vida dos sonhos de Deus. Eu espero sinceramente que até o final desse livro todos nós tenhamos entendido isso, realmente possamos colocar em prática. Agradeço muito vocês que estão vindo comigo e espero que vocês estejam aqui para a gente concluir esse 12º capítulo. Quase terminando o livro, tá bom? Muito obrigada, tchau!